O ministro está explicando até agora toda a estrutura que foi montada pelo governo federal para tentar lidar com essa situação depois da fuga desses dois criminosos do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Luiz Felipe Dávila, gostaria de entender de você como que essa parte agora voltada também para a investigação e principalmente para a recaptura vai demonstrar a eficiência ou não de todo esse aparato, né, que envolve Estado, município, governo federal para tentar localizar essas pessoas. Bom, isso é o mínimo que tem que fazer, é capturar rapidamente essas duas pessoas. Então, se não capturar, aí vai ser a desmoralização total, não só do sistema penal, mas da polícia. Então, é evidente que isso é uma questão de honra agora para o governo federal recuperar esses dois prisioneiros. Agora, o ministro está dando uma resposta absolutamente técnica, de todo o protocolo, medidas que estão sendo tomadas, né, para averiguar as falhas de protocolo, as irregularidades e até cumplicidade de alguns administradores da cadeia com os prisioneiros, etc. Mas o que nós esperamos é que em algum momento na fala ele vai tratar da questão central de como combater o crime organizado. Porque, senão, nós vamos continuar tendo episódios dessa forma, porque, infelizmente, o crime organizado está cada vez mais permeando nas estruturas do Estado, da justiça, da política e aumentando o seu poder de uma forma, em certas horas, até poder enfrentar mesmo determinados governos. Fala, Gustavo Segré. Deve ser difícil a situação do ministro, em geral, não? Do ministério, porque os bandidos também assistem TV. Então você não pode abrir o jogo de tudo que está fazendo, porque eles também assistem dizendo, pô, já sei o que está fazendo. Não tem lógica do ponto de vista de o objetivo de pegar de novo os dois fugitivos. Mas, pelo outro lado, tem que mostrar para a sociedade que estão se mexendo. Então é uma situação complexa, porque você tem que avisar o que está fazendo, mas não pode abrir o jogo todo. Fica uma situação até constrangedora, dizendo, ó, escaparam dois de um presídio de segurança máxima, a gente está fazendo isso. Tá, imagina se não foram pegos, rapidamente. Vou falar, então, fizemos tudo isso sem nenhum tipo de sucesso. Então, é uma situação bem complexa. É nesse ponto que eu queria tocar, porque quando o ministro expõe todo o aparato técnico de equipamento que as forças estão usando para localizar dois criminosos, que, no entendimento deles, estaria num perímetro de 15 quilômetros ali do presídio de Mossoró, que tem uma área de mata intensa, que possam ter invadido casas rurais para furtar comida, furtar roupas. Quando ele expõe todo esse aparato, cria-se também uma expectativa da sociedade, né? Opa, com todo esse aparato, será que as forças brasileiras não serão capazes de localizar duas pessoas que deixaram um presídio de segurança máxima? E aí essa questão acaba expondo também uma pressão maior sobre o Ministério da Justiça nesse momento. Fábio Piperno. Claro, isso não pode se transformar numa outra operação de captura do Lázaro, né? Lembra do Lázaro? Sim. Lá, vários dias, né? Algumas semanas e tal, conseguindo escapar da polícia de Goiás, né? Que isso não se torne, né, um Lázaro versão 2 aí. De fato, eu tinha essa mesma suspeita que o ministro quando eu falei no início aqui do programa, olha, não vi nenhum carro ali no entorno, porque, veja, se aquilo é mata e não tinha nenhum veículo, esses caras, ou eles caminharam muito e depois disso encontraram algum veículo, transporte e tal, ou então eles estão por lá escondidos. Porque, ou então, e essa seria, para mim, a pior de todas as hipóteses, a comunicação deles com o mundo exterior foi feita por alguém de dentro do presídio. Porque eles nem poderiam comunicar isso aos seus advogados, né? Porque lá não há o contato físico nesses presídios aí de segurança. Mas não tem o contato físico entre o detento e o advogado. Então, as conversas, obviamente, elas não são sigilosas, né? Agora, o que o ministro está dizendo agora é que eles estão fazendo todas as apurações possíveis para tentar identificar o que houve, né? E colocando também a possibilidade de discutir que essas medidas que sejam adotadas agora nos presídios se tornem mais robustas, Gustavo Segré. Agora,
é aquela questão, né? Se espera acontecer para se fazer uma avaliação daquilo que se tem até agora. É porque aí, senão, o vexame seria pior. A tartaruga escapou. Aí fala, mas como? Peraí, como a tartaruga escapou? De um presídio de segurança máxima. Não pode ter uma segunda tartaruga. Isso seria um caos, seria muito ruim para a gestão do ministro que está começando, que não teve tempo nem esquentar a sua cadeira e já tem uma paulada dessa. Mas, de novo, eu sinto essa pressão por parte do ministro de ter que avisar para a sociedade o que está sendo feito e, pelo outro lado, isso pode estar abrindo o jogo para, com certeza, pessoas próximas dos fugitivos que digam, cuidado por aqui, cuidado por lá. Estamos fechando um círculo de 15 quilômetros. Então já sabem aonde que está sendo a busca feita. Se eles estiverem aí, tem que se proteger melhor. Se eles não estiverem aí, maravilha, estão buscando um lugar errado. É confuso do ponto de vista da sociedade, da obrigação do ministro e pelas ações que devem ser tomadas, que não podem ser públicas. Eu já quero colocar uma das partes mais relevantes dessa história toda sob o debate aqui dos nossos comentaristas, que é quando o ministro expõe para todos nós todas as falhas de segurança que foram identificadas para que esses presos pudessem deixar um presídio de segurança máxima que, depois de todas essas questões apresentadas pelo ministro, não parece ser um presídio de tanta segurança máxima assim. Agora, às 5h36 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, já espero vocês, hein? Não saiam daí, porque é um presídio que está em reforma. E aí os presidiários conseguem acessar pela luminária, caem num sistema que seria um sistema usado apenas ali onde são guardados os equipamentos, né, para a manutenção do presídio, conseguem acessar o telhado, do telhado chegam até a grade, cortam essa grade com um alicate, empurram um tapume de aço facilmente, ou seja, a partir dos detalhes que foram trazidos pelo ministro, o que isso expõe sobre a estrutura de segurança máxima que a gente tinha nesse presídio então, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, não tem presídio de segurança máxima, tem um presídio, aliás, mal feito. Mas veja só, a descrição do ministro mostra como que é o setor, a ineficiência do Estado. A ineficiência em reconhecer o projeto, que é um bom projeto para uma cadeia de segurança máxima, que já tinha ali 1000 falhas de projeto. Tem falhas nessa estruturação, tem falhas na Clariboy que tinha lá, tem falha em tudo, não é possível. As câmeras não funcionavam. Pois é, isso é um detalhe muito importante, que eu até não mencionei agora, né? E aí verificou-se que algumas câmeras não estavam funcionando. Como assim? E o mais chocante... Não, aconteceu numa terça-feira de carnaval, as pessoas estão mais relaxadas. Não, no presídio de segurança máxima não tem carnaval, ano novo, é segurança rigorosa o tempo inteiro. Então, é assim, é uma deficiência de planejamento, de execução, de capital humano que mostra que, evidentemente, o governo não tem competência de tocar um presídio de segurança máxima. É isso que está mostrando, infelizmente. E o pior, que mais assusta na entrevista, é ele dizer que não tem um plano para combater o crime organizado. Não, é prioridade, a polícia funciona, temos uma boa justiça. Não, ministro, não temos uma boa justiça. O Brasil está em penúltimo lugar no ranking mundial de esclarecimento de crimes. A gente está em péssimo lugar. Este é um dos maiores problemas que nós temos. Aliás, nós tínhamos de ter como política nacional meta para as polícias civis esclarecer crimes. Nós temos um dos indicadores mais baixos do mundo. Então, não dá para dizer que é tudo bom. Então, ele entender que o mundo é róseo e que as coisas estão boas... Não, cadê o plano? Então, não tem plano. Acredita que as instituições estão fazendo um trabalho extraordinário quando não estão, especialmente no esclarecimento dos crimes, e uma falha absurda, protocolar de tudo, de projeto, de execução, de fiscalização e, evidentemente, de capital humano. A gente ainda vai trazer outras partes aqui desse pronunciamento do ministro aqui para o debate, mas falando primeiramente sobre a estrutura deste presídio que foi inaugurado em 2009 durante a gestão Lula ainda. Quero saber de vocês se essas informações deixaram vocês mais perplexos do que vocês já estavam em relação a essa história toda. Eu? Eu agradeço que só fugiram 2. Lógico. Quando você mostra toda essa capacidade de incompetência
da construção, do processo. Lógico, quando um bandido... Equipamentos que deveriam estar guardados, mas provavelmente não estavam, as câmeras aí fala, não, a luminária não era para ter, teria que ter uma laje, mas não tinha uma laje, tinha... Aí você vê, lógico, o bandido que está aí, de repente está com uma sentença, vai saber de quantos anos, ele vai tentar fugir, até porque a lei não considera que a tentativa de fugir configura um delito maior do que tem. Então, qual é o perigo para ele? Nenhum. Aí você fala, não, peraí, era uma prisão de segurança máxima com todos esses erros? Porque se fosse um supermercado que for adequado para uma prisão, a gente pode entender. Mas isso não era, de verdade. A fala do ministro demonstraria numa aula de oratória as contradições no mesmo discurso. E digo isso com muito respeito. Ele menciona, não tem o Estado como ir contra o crime organizado, mas nós temos uma Polícia Federal, uma Polícia Rodoviária Federal que fazem um trabalho maravilhoso. A gente vai ter um trabalho maravilhoso, talvez da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária se prendem de novo os bandidos, mas aí a dúvida seria, como alguém permitiu que eles fugissem? E o bandido não vai esperar, não, vou esperar que esteja todo mundo concentrado para eu tentar fugir. Não, ele vai tentar fugir quando a pessoa está relaxada, quando não tem o controle, quando descobre que tem um teto que não tem laje. Em uma prisão de segurança máxima, eu tenho certeza que agora mais de um presidiário deve estar olhando para o teto e dizendo, será que aqui tem laje? Porque de repente não tem laje. A sorte foi que escaparam 2. A minha conclusão da fala do ministro é, graças a Deus escaparam 2. Só faltou ele falar isso. Ainda bem que somente escaparam 2. Você fez essa mesma leitura, Piperno? O ministro, veja, ele não é um neófito, é alguém que se aposentou do STF outro dia aí, depois passou a atender grandes clientes. Então, o ministro não é alguém que começou agora. Quando ele faz esse relato detalhado, e veja, não se trata de um engenheiro. Se trata de, um ministro com uma outra formação, um advogado e tal. Mas até ele, que não é um especialista no tema construção civil, consegue dar vários detalhes. Só faltou o ministro rir e debochar dessa estrutura tabajara. A minha sensação, deu para sentir uma certa ironia ali na forma como ele respondeu, né? Então o cara vai lá, pega não sei o quê, sobe pela luminária, e ele descrevia lá com gestos e tal. Ele deve estar, obviamente, inconformado com isso. A perplexidade dele deve ser talvez maior do que a nossa. Falar, gente, como é que é esse negócio? Como é que é essa estrutura tabajara que nós estamos chamando de segurança máxima? Talvez, Segredo, ninguém tenha fugido porque ninguém sabia que era tão fácil. A partir de agora, mas é verdade. Lógico. A partir de agora, nos contatos com advogados, com visitas e tal, tá fácil, hein? Procura lá a luminária. E em relação a um plano maior aí para combater o crime organizado, certamente o ministro está esperando ansiosamente a posse do Mário Sarru. Esse vai ser o cara em quem realmente a gente pode depositar algum tipo de esperança. E nesse combate aí do crime organizado, o Gustavo Segré, ele adiantou aqui, a reação que ele teve durante a menção do ministro de que hoje o Estado não tem condições de encarar o crime organizado. E quando ele falou isso, eu vi reação de vocês todos aqui. Porque isso acaba meio que entregando o jogo, falar, olha, realmente a gente é incapaz, a gente não tem condição. E aí isso cria uma situação ainda mais de alerta, Porque fala, poxa, mas a gente confia nessas autoridades aqui. Se essas autoridades não são capazes de combater, então onde que a gente vai parar, Luiz Felipe Dávila? Exatamente. Se a política pública, de segurança pública é reativa, reagimos conforme as coisas acontecem, nós estamos perdidos. Ou talvez por isso a gente consiga entender por que o crime organizado se desenvolveu tanto ao longo dos anos. Ficou bem claro nessa resposta, Exatamente. Mas eu fico pensando o seguinte, a Polícia Federal detectou, não sei que área de investigação, detectou a transferência de R$800 mil do presidente Bolsonaro. Maravilhoso. Como a mesma estrutura de investigação não detecta o caminho do dinheiro do narcotráfico? Porque estamos falando de investigação. Lógico. Então, se tem força de investigação para uma, como não tem força de investigação para outra? Se tiver a forma de seguir o dinheiro do narcotráfico, você corta o financiamento do narcotráfico, você vai cortar a perna do narcotráfico, não tendo recursos. Então, e uma coisa que pessoalmente me deixou muito incomodado. Estamos falando de uma coisa muito séria, não dá para rir.
Eu sei que pode ser nervosismo, ironia, talvez, do ministro, e é entendível. Mas estamos falando de uma coisa muito séria. Não é para fazer uma piada em termos de fugiram 2 pessoas de um presídio de segurança máxima. É um presídio de segurança máxima, na teoria. Na prática, ficou mostrado que não é. Fala, Piper. Eu li uma reportagem essa semana de 12 páginas na revista Piauí sobre um agente da polícia que se infiltrou em organizações criminosas que lidam com o tráfico de drogas lá para a Europa. E aí, até ajudando a responder essa tua pergunta. Então, uma dessas organizações que ele entregou, então ele se passava lá por alguém especializado em fazer com que a droga saísse do país. E, obviamente, a comunicação era feita lá com o país de destino. Então, prenderam um carregamento, 2, 3, 4. E o que me espantava, Segredo, era exatamente isso. Você tinha um carregamento de 500 toneladas, o outro de 300, o outro de não sei quanto tal. E os caras, mesmo com esse prejuízo todo, rapidamente se reorganizavam para mandar mais um outro carregamento para fora. Então, na verdade, os caminhos desse dinheiro, dessa droga e tal, por mais que a polícia consiga pegar um caso aqui, um outro ali, então é como enxugar gelo. No Brasil, pelo menos, está assim. Mas é a função da polícia. Mas ela está fazendo Sim, porque ela vai perder a batalha, não vai tentar ir na batalha. Mas ela está tentando. Então não está. Há uma resposta que faltou para o ministro, e isso aqui é ironia pura, é fazer, vou chamar Stallone e Arnold Schwarzenegger, que fizeram aquele filme, Rota de Fuga, acho que foi 2013, para ver como os fugitivos fugem. Então a gente traz eles para ver como que poderia fugir de uma prisão de segurança máxima. Só isso faltou. É gravíssimo. 2 pessoas, não interessa se são da alta cúpula, da baixa cúpula. Se for da alta cúpula, seria até mais elaborado. Quer dizer que a pessoa teve ou a oportunidade ou o planejamento, ou as duas ao mesmo tempo. Mas com certeza foi aproveitado que era carnaval para fazer essa fuga, óbvio. Quer arrematar algo, Mas Dávila? é isso mesmo, não é uma coisa, tem que juntar tudo isso em política pública. É o CARF para seguir o dinheiro, é a integração de inteligência e dados das polícias, é ter meta de esclarecimento de crime, é a lei de execução penal que tem que ser mais rigorosa. Tem muitas coisas a ser feitas. Isso é uma política nacional de segurança pública que a nação espera que este governo dará algum tipo de resposta para esse problema que se tornou o mais grave hoje que afeta a vida dos brasileiros.